Olá, jovem, como vai você? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de História Geral. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós vamos começar nossa saga rumo a entender o que é a Guerra Fria, certo? Antes de mais nada, antes a gente vai fazer aqui uma espécie de recapitulação do que a gente já viu, certo? Então, só para a gente dar uma sentada em tudo. Depois a gente vai falar exatamente do assunto que a gente vai falar hoje, não é exatamente toda a Guerra Fria que a gente vai falar aqui, é porque a gente vai ter um longo período aí de aulas e tudo mais, então a gente tem tempo, beleza? E no fim a gente dá alguns recados aí necessários, beleza? É isso. Então hoje nós vamos falar de Guerra Fria, mais especificamente o início dela, ou a formação dela como um conflito. Então essa aula não vai ser muito longa. Acho que as aulas a partir de agora elas também não vão ser muito longas, elas vão ser um pouco menores, exatamente porque a gente não vai falar do conflito em si de uma vez, né, como se fosse tudo um aceleramento de palavras a serem ditas. Então esse não é o objetivo aqui hoje, certo? Primeiro, por que eu estou dividindo? Né? Por causa de uma coisa muito simples. Acho que Guerra Fria é um assunto interdisciplinar, hoje no vestibular. Já sempre foi, né, na verdade. Por exemplo, Guerra Fria, eu nunca tive Guerra Fria na faculdade, por exemplo. É um assunto que não é posto para a história, é um assunto mais para a geografia, exatamente por causa da geopolítica, porque é um assunto que envolve várias frentes territoriais e estratégicas. Então a Guerra Fria é como se assim, história ela para vocês na Segunda Guerra Mundial. Isso pro vestibular, certo? Tudo que vem depois de Segunda Guerra Mundial é um assunto interdisciplinar, principalmente com geografia. Então tudo que a gente vai ver a partir dessa aula, vocês têm que voltar sempre pro que o Gojin tá falando lá nas aulas dele. Não sei se ele já falou de alguns assuntos, provavelmente já deve ter falado de alguns. E vocês vão juntar esses links, tá? Para vocês fazerem as provas. Guerra Fria ela vai cair mais nas questões de geografia, talvez, do que necessariamente nas questões de história, tá? Então é sempre bom vocês estarem atentos a isso. História, normalmente, no vestibular, se cobra muito mais, quando a gente está falando do contemporâneo, se cobra mais esse século XIX e início do século XX, do que necessariamente a metade do século XX em diante. Alguns assuntos caem sim na prova de história, mas se vocês forem perceber essas questões, como por exemplo a Revolução Chinesa, Revolução Iraniana, Guerra da Bósnia, divisão da Alemanha, Berlim e assim por diante, esses assuntos, quando se cobra na prova de história, está sempre ligado a marcos cronológicos e a ideia de tempo e memória. Então, é sempre bom vocês terem em mente, porque na geografia, aí sim vocês vão ser cobrados dos assuntos específicos, né? A data daquele evento, qual país ficou com tal lado, a distribuição econômica desse território e assim sucessivamente. Então é sempre bom vocês terem em mente que alguns assuntos dentro do vestibular de história caem ou são cobrados dentro de uma interdisciplinaridade, não necessariamente somente no assunto que é história. Então esse é o primeiro ponto. Então a gente iniciou esse semestre falando do neocolonialismo. Neocolonialismo foi exatamente aquela imposição europeia perante várias partes do mundo, principalmente África e Ásia. A África um pouco mais que a Ásia. O neocolonialismo ele teve um forte apreço econômico, né? As potências europeias desejavam expandir sua expansão, decidir expandir sua expansão, não, né? Decidir expandir seu mercado industrial e, além disso, toda a ideia de mão de obra e de mercado consumidor, principalmente. Na África, isso foi mais agressivo, né? Houve todo um determinismo cristão, determinismo biológico, darwinismo social, e na Ásia isso foi mais mascarado, né? Houve ali algumas intervenções, como por exemplo na China, na Índia, que a gente vai falar na aula sobre
é Guerra Fria especificamente da Ásia, que é exatamente o século XX. Então não se preocupe que isso vai ser falado mais pra frente. O neocolonialismo, ele vai gerar vários atritos entre os países europeus, porque alguns ficaram fora do acordo da conferência de Berlim, da conferência de Berlim, ou seja, daquela divisão da África e do que cada potência ficaria. Um deles foi exatamente a Alemanha e a Itália, que não eram países ainda unificados, e que vai passar, né, os dois por um processo de unificação complicado, longo, mas necessário, certo? Então isso é muito importante também a gente ter em mente, né, que o neocolonialismo ele afeta a questão industrial e a questão econômica dos países europeus, e ele afeta especificamente, e aqui falando um pouco mais diretamente, nesses conflitos entre alemães e italianos por essa disputa de protagonismo dentro do continente. Depois a gente percebeu, e a gente viu a Primeira Guerra Mundial. A gente viu que a Primeira Guerra Mundial foi um conflito que teve o neocolonialismo como um dos seus principais antecedentes, além de toda a movimentação territorial alemã, principalmente na região da Alsácia e Lorena. O conflito que foi a Primeira Guerra Mundial foi o primeiro grande conflito armado multinações, então, ou seja, várias nações de importância e protagonismo muito similar participaram de um conflito que foi extenso e que gerou, né, um conflito, não só um conflito, mas também todo um trauma de memória e assim por diante, de identidade. A gente percebeu que na Primeira Guerra Mundial o protagonismo econômico mundial vai ser transferido para os Estados Unidos, enquanto isso a Europa vai ficar lá toda em frangalhos, né, toda desarticulada. Vai surgir na Primeira Guerra Mundial a União Soviética. A União Soviética ela surge como a primeira grande potência econômica dentro do modelo socialista. Ali toda aquela questão do Lenin, do Stalin, do Trotsky, dos mencheviques, dos bolcheviques, do czarismo e assim sucessivamente que a gente viu nas aulas anteriores. A gente viu também que a década de 20 ela foi um marco cronológico porque ela inicia um novo modelo de sociedade, uma sociedade um pouco mais pautada na técnica. Tem um gato querendo passar aqui, ó. Passa. Olha lá. Ih, tá molhado. Não, tem que sair. Não. Isso. Essa é a Big Mother. Isso. Bem, a gente viu que na década de 20 vai ser iniciado um processo, um novo modelo de sociedade, uma sociedade voltada na técnica. Os Estados Unidos criam um novo modelo de sociedade, uma sociedade um pouco mais voltada para o lucro, o consumo desenfreado, uma nova possibilidade estética nas pessoas, no cinema, na técnica da captura de momentos, né? Agora a fotografia ela se torna uma espécie de elemento a mais da sociedade moderna e contemporânea, certo? Só que todo esse aceleramento gera um caos que vai ser exatamente a crise de 29, que vai assolar os Estados Unidos numa das piores crises econômicas da sua história, e vai assolar e vai levar junto todo o resto do mundo. Então o mundo ele entra num cenário de grande depressão e vai aos poucos surgindo uma outra força, que é exatamente a força do fascismo, que vai ganhar força principalmente na Itália no início, e depois vai se deslocando por outras partes do continente, tendo seu grande marco na Alemanha nazista do Hitler e outros satélites, como Portugal, do Salazar, e a Espanha, do Franco. Então, o fascismo ele surge com uma via econômica e social, e, como a gente discutiu, ele não é uma terceira via, ele é uma via escolhida e colocada para a sociedade. Isso vai fazer com que o liberalismo entre em crise, principalmente o liberalismo norte-americano, estadunidense, e o socialismo, que passa a ser, a partir ali dos anos 30, um grande problema para o resto das nações ao longo do mundo, seja as liberais, sejam as fascistas. E toda essa tensão vai gerar a Segunda Guerra Mundial, que é o grande conflito, envolve 72 nações ao redor do mundo,
e que vai fazer com que o mundo vire ao contrário. Então, se anteriormente os Estados Unidos ele era a grande potência do mundo, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter duas grandes potências, que é exatamente os Estados Unidos e a União Soviética. E aí a gente inicia a nossa aula. Então a gente chega aqui na Guerra Fria. Então vocês percebam que a Guerra Fria ela é nada mais, nada menos do que um conflito persistente que está durando há muito tempo entre os Estados Unidos e a União Soviética, só de maneira ali um pouco mais implícita, certo? Eu iniciei aqui com uma frase do Thomas Hobbes. A guerra consiste não só na batalha ou no ato de luta, mas num período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente perseguida. Então, ou seja, a batalha ela não é física somente, né? Um conflito armado ele não necessariamente pode ser visto e corporificado apenas no tiro, né, na bomba explodindo, no avião voando e jogando bomba e no navio no mar jogando bomba. Então, um conflito ele não se resume só a bomba e tiro, né? E aqui citando a filósofa contemporânea, que tiro foi esse? Mas não é exatamente isso, né? A Juju todinha ela não teria espaço dentro do conflito que foi a Guerra Fria. Porque a Guerra Fria é um conflito existencial, eu diria. Não há um conflito armado diretamente entre União Soviética e Estados Unidos. Existem pequenos conflitos que vão acontecer ao longo da guerra, mas nenhum momento, nem Estados Unidos nem União Soviética declaram ou se declaram exatamente como degladiadores entre si. Por exemplo, a Guerra do Vietnã, que vai ser a guerra ali em que os Estados Unidos vai enviar de fato soldados para o conflito, a União Soviética, por exemplo, não envia soldados, né? Quem vai lutar a Guerra do Vietnã é basicamente o exército do Vietnã ligado ao comunismo. Assim como a Guerra do Afeganistão, a União Soviética participa do conflito, mas os Estados Unidos não participa, né? Quem vai participar do conflito em si ali, né? Que vai na desarticulação de uma interferência da União Soviética vai ser os próprios afegãos locais. Então, ou seja, a Guerra Fria é um conflito de medo, é um conflito existencial. É um sentimento estranho dentro da sociedade de que parece que nada vai dar certo, né? Porque você imagine, a sociedade já tinha saído de uma Primeira Guerra Mundial que não deu muito certo, gerou certo um trauma. A sociedade entra no conflito que é a Segunda Guerra Mundial e estraga a sociedade, cujo ápice é exatamente a bomba atômica, que mostra que talvez a guerra gerou um problema, talvez humanitário. Se outra nação constrói uma bomba daquele jeito, daquela explosão, daquela magnitude, seria um caos, certo? Então, ou seja, o que gera a Guerra Fria durante os 40 anos que ela vai pendurar, mais ou menos, né? Não são exatamente 40 anos, mas o conflito em si dura mais ou menos ali 40 anos entre geopolítica, estratégicas, economia e assim sucessivamente. Um exemplo muito bom para vocês entenderem o que é a Guerra Fria, para vocês entenderem o sentimento da Guerra Fria, é o filme Watchmen. Não a série. A série, acho que ela fala desse conflito, mas o filme acho que ele é mais intensificado. Mas o filme Watchmen é exatamente esse medo de um conflito que não teria... como posso dizer? Parece que é um conflito que está iminente e que parece que não vai ter resolução. Né? Parece que a qualquer momento o relógio da morte, o relógio do fim do mundo iria chegar na meia-noite e iria ali sim acontecer toda a bomba, toda a explosão existente. Então é importante a gente ter em mente que a Guerra Fria ela vai ter várias etapas e todas essas etapas elas perpassam exatamente pelo momento dos dois países, tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos. Então isso aqui é muito importante de ter sempre em mente e sempre nas nossas cabeças. Outra coisa que é muito importante, a União Soviética entra num conflito que é a Guerra Fria, mas já sabendo que provavelmente ela nunca venceria os Estados Unidos. Por vários motivos, por várias questões. A principal delas é que o conflito para a União Soviética gerou um saldo negativo de perdas humanas de quase mais ou menos 27 milhões de mortos. Enquanto que nos Estados Unidos, o número foi ali em torno de 500 mil. Além disso, a União Soviética teve cidades que foram destruídas, como por exemplo
a cidade que anteriormente era chamada de Leningrado, que hoje é Volgogrado, mas a cidade praticamente foi totalmente destruída, enquanto que os Estados Unidos, o único saldo territorial que ele perdeu foi exatamente a base de Pearl Harbor. Então, ou seja, a União Soviética entra no conflito já totalmente desmatelada. Ela não tinha condições, por exemplo, de entrar num conflito armado. E os Estados Unidos sabiam disso. Então, os Estados Unidos eles vão constantemente impondo várias realidades e vários, vamos dizer assim, cartões de visitas para a União Soviética se colocar no lugar dela. Só que a União Soviética não queria se colocar no lugar dela, exatamente por causa de quem estava no poder. E quem estava no poder na União Soviética era exatamente o Joseph Stalin, certo? Então, para a gente entender esse conflito que vai de 1945 até 1956, a gente tem que entender quem é o Joseph Stalin. O Stalin, como a gente viu na nossa aula de União Soviética, ele assume a União Soviética com a morte do Lenin. E toda aquela desavença, toda aquela questão envolvendo quem iria assumir a revolução. Seria o Lenin, seria o Stalin, que tinha uma visão um pouco mais conservadora disso tudo, ou Trotsky, que tinha uma visão um pouco mais revolucionária e expansiva da União Soviética. Vence o Stalin vence, o Stalin assume, e ele vai iniciar o que a gente chama de ditadura stalinista. O Stalin vai assumir a União Soviética em 1927, e quando ele assume, ele já tem uma ideia super megalomania. Essa ideia era exatamente uma alteração da NEP, que era aquele novo modelo econômico soviético, criado pelo Lenin, e ele vai propor uma coisa ainda mais ousada, que são exatamente os planos quinquenais. E o que são esses planos quinquenais? O Stalin tinha percebido que a NEP e todo aquele modelo econômico criado pelo Lenin estava datado. Então, ou seja, ele já tinha um prazo de validade. Talvez ele não desse certo mais. Então, o que ele vai criar? Ele vai criar um modelo, ele vai criar é como se fosse, vamos supor, uma graduação. Né? Você entra na graduação, você tem 4 anos. Em 4 anos, você tem que sair como um estudante recém-formado do ensino médio e tem que sair ali com um diploma e, em tese, com uma profissão e assim por diante. O Stalin era a mesma coisa. Ele criou dentro da União Soviética que de 5 em 5 anos existiriam metas a serem alcançadas e essas metas não eram nada fáceis de serem criadas. Então o que o Stalin tinha em mente? O Stalin queria exatamente aparelhar todo o Estado dentro do poder do Comitê, dentro do poder do Partido Comunista, dentro do poder principalmente dele, porque ninguém queria exatamente do jeito que era dele, mas ele queria. Então ele vai criar exatamente esses planos quinquenais e que eram, assim, os dados deles são assim incríveis. Por exemplo, de 27 até 30, né, até ali meados de 30, né, 35, 36, a geração de eletricidade da União Soviética passa de 6 para 40 bilhões de kWh. A produção de carvão passou de 30 para 133 milhões de toneladas e a de petróleo de 11 para 32 milhões. A União Soviética entra lá em 17 com mais ou menos 8 milhões de pessoas dentro dos níveis diversos escolares. E entra, né, ali já em 1938 com 31,5 milhões de soviéticos dentro dos níveis educacionais, seja do primário à universidade. Isso aqui é muito importante também, porque a ciência, né, a educação soviética sempre foi uma das melhores do mundo. Era muito avançado. Né? A União Soviética cria um modelo espacial praticamente do nada. Porque você pensa, os Estados Unidos eles tinham passado por um processo industrial, um processo de mecanização da sua indústria que possibilitou um programa espacial muito desenvolvido. Mas foi um processo de longo prazo. A União Soviética faz em menos de 10 anos um projeto de programa espacial. Então vocês percebam que os planos quinquenais do Stalin transformaram de um dia para o outro, de 5 anos em 5 anos, a União Soviética. E isso teve um preço, e o preço talvez seja dos mais bizarros. Né? O que gerou esse avanço não foi exatamente o trabalho do soviético. O soviético trabalhava e tudo mais, mas quem gerou o avanço ou aumento
da eletricidade, do carvão, do petróleo, foram exatamente os prisioneiros ou as pessoas que trabalhavam no que a gente chama de gulags. Os gulags são uma espécie de campo de concentração, mas não exatamente o campo de concentração de extermínio. Eram campos de concentração de trabalho forçado, criados pelo Stalin, que ficavam em zonas um pouco mais extremas da Rússia ou da União Soviética, ou seja, ali mais ou menos da região da Sibéria. Além disso, essas pessoas trabalhavam arduamente, a perseguição a opositores pelo Stalin era muito forte, então isso criou um clima totalmente de tensão dentro de um clima que já era de tensão, que era o clima da Guerra Fria. Além disso, a promessa de terra a todos foi totalmente descumprida pelo governo na instauração das colheitas coletivas. E o que eram essas colheitas coletivas? A gente sempre tem em mente que quando se inicia o NEP lá com Lenin, ele prometeu um processo longo de reforma agrária para toda a população soviética. Só que isso não vai nunca para frente, nunca avança. Então o que Stalin tem em mente? A gente não vai empoderar essas pessoas a terem seu próprio campo ou a sua própria zona agrícola. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer grandes colheitas. Essas colheitas não são individuais, elas são coletivas. Então o lucro disso é quase mínimo. Porque praticamente tudo vai para a mão do Estado, vai ser distribuído. Isso é um problema? Não é um problema. O problema é que as pessoas que trabalhavam na maioria desses campos coletivos eram exatamente prisioneiros do gulags ou pessoas que já tinham perdido muita coisa dentro do governo soviético. Então essa lógica de um retrocesso, vamos dizer assim, daquele início com Lenin e do que vai acontecer depois do Stalin, que é o Khrushchev, esse meio que é o governo Stalin é um governo que vai desarticular tudo na União Soviética. Por quê? Ele desvirtua a ideia do Lenin, do processo revolucionário. Ele cria praticamente um modelo ditatorial num governo que não era para ser ditatorial. E ele cria, ano a ano, pouco a pouco, meio que uma propaganda em torno do culto dele. Então, ou seja, o Stalin era uma figura totalmente totalitária. E ele fez com que a União Soviética ficasse totalmente isolada do mundo. Porque foi isso que ele fez, certo? Claramente o Stalin ele tem uma importância histórica por causa da Segunda Guerra Mundial, com certeza. Né? Sem ele, sem os modelos estratégicos que ele impôs dentro do exército soviético, muito dificilmente a guerra não teria tido o fim que ela teve. Talvez o Hitler tivesse vencido, ou a União Soviética teria totalmente sido desarticulada. Mas o mais importante é que a gente não pode tirar essa importância que ele teve na Segunda Guerra Mundial porque ele fez. Ele acelerou a economia da União Soviética, ele acelerou, mas a um preço muito grande. Ele acelerou de uma forma sem compromisso com a realidade. Porque vocês imaginam, se de 5 em 5 anos a gente vai aumentando a produção, a gente vai aumentando a meta. E quando a gente aumenta a meta, a chance de ela não ser cumprida é grande. E foi isso que aconteceu. Aí, para ajudar ainda mais Stalin, ele entra na Segunda Guerra Mundial e vai totalmente desarticular esse modelo dele. Porém, qual era o grande trunfo do Stalin perante o que acontecia em volta dele? Era exatamente o culto à figura dele que ele se criou. O Stalin ele era pintado como um grande líder do processo revolucionário soviético. Ele se colocava como uma figura indispensável para o crescimento da União Soviética. Então Stalin ele era um enviado, né, e político, econômico, social da mãe Rússia. Então, ou seja, ele criou-se um culto na figura dele, que é exatamente a grande questão até hoje dentro da Rússia. O Stalin, ele é um herói nacional? O Stalin, que é herói nacional, ele é o herói da guerra ou ele é o herói do governo que ele criou? Então, ou seja, o Stalin é uma figura totalmente antagônica ou totalmente complicada de se entender, porque ao mesmo tempo que você olha para um lado e defende um lado, você pode estar criando um essencialismo na visão do modelo stalinista. Mas o fato é que o Stalin ele vai ficar ali na União Soviética até meados dos anos 40, né, e isso vai gerar todo um problema, certo? Então ali mais ou menos em 47, o Stalin ele vai permanecer. Então, ou seja, ele vai participar de todos os acordos existentes na União Soviética. E
até 53, que é quando ele vai morrer, ele vai estar dentro dos acordos. Então, todos os acordos de tensão mundial, o Stalin vai estar presente, certo? Então, a gente fez essa recapitulação aqui e agora a gente entra no conflito. A grande questão é, por que os Estados Unidos, que detinham 2/3 da economia mundial, iriam entrar num conflito com um país que estava em problemas? Por 2 motivos. O primeiro deles era o modelo econômico e o modelo social da União Soviética. Os Estados Unidos queriam implantar um modelo hegemônico no globo, então, ou seja, eles queriam que todo mundo fosse liberal, todo mundo fosse adepto da força capitalista e que todo mundo estivesse girando em torno da economia, do dólar e assim sucessivamente. Então, os Estados Unidos viam a União Soviética como um modelo de contraponto. Por que a gente tem que estar, ou por que a gente tem que estar competindo como uma nação que a gente não tem nenhum apreço, né? Então, o que gera a Guerra Fria era uma coisa que os Estados Unidos necessitavam. Os Estados Unidos necessitavam de um inimigo mundial. O inimigo mundial anteriormente dos Estados Unidos era o nazismo, era o Hitler. O Hitler morreu. Quem vai ser agora o grande antagônico dos Estados Unidos? Vai ser exatamente o que eles vão criar, que é exatamente o modelo, certo? O Lenin, ele não tinha, né, como a gente já viu anteriormente, ele não tinha nenhum problema de aproximação com o liberalismo, né? Tanto é que ele incentiva que indústrias entrem na União Soviética para participar do seu desenvolvimento econômico. O Stalin não. O Stalin ele rompe com qualquer possibilidade externa de entrar dentro da União Soviética. Então isso já era o segundo motivo dos Estados Unidos ir para frente com a Guerra Fria, que era exatamente o medo de o comunismo se espalhar pelo mundo. Era o medo de que esse modelo soviético, esse modelo stalinista, que foi pintado como frio, como foi pintado como, por exemplo, né, na ideia do marcatismo, de que esse modelo era totalmente perigoso, totalmente nocivo para a paz mundial. Então, ou seja, entre 45 até 48, que é a divisão da Alemanha, a gente vai ter um vai e não vai. Os Estados Unidos pensa uma coisa, a União Soviética pensa outra, mas o ápice de tudo isso, o ápice desse medo de um com o outro, era exatamente o que? A divisão da Alemanha. A Alemanha ela vai ser dividida em 1948, mas só que além da divisão da Alemanha, vão se criar, ou vão ter a brilhante ideia de dividir a capital, que era Berlim. Então vocês imaginem que existe o mundo, existe a Alemanha, certo? A Alemanha ela já estava dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Só que Berlim ficava dentro da Alemanha Oriental. Então, dentro da Alemanha Oriental, que era Berlim, a Berlim foi dividida em duas. Então, a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental. E aí vai ser criado todo um aparelhamento. Talvez a cidade mais perigosa, ou a cidade mais tensa na história da humanidade no século XX seja exatamente a cidade de Berlim. Por que Berlim ela foi dividida em duas? Porque a União Soviética vai criar um muro de Berlim exatamente com medo das pessoas irem trabalhar no lado ocidental por causa das oportunidades de emprego serem um pouco mais maiores, um pouco mais diversificadas. Então, ou seja, Berlim ela serve como um termômetro mundial. Tanto é que existem vários filmes de espionagem em que a maioria dos filmes, a maioria dos cenários vão passar exatamente na cidade de Berlim, porque Berlim é um centro da espionagem mundial. Cada um queria saber o que estava acontecendo do outro lado. Então, essa tensão também existia do lado da União Soviética, porque a União Soviética tinha medo de que o modelo capitalista, esse modelo liberal, atraísse os países que ela tinha como satélites e possibilitaria o enfraquecimento da União Soviética. Porque a União Soviética ela criava tudo dentro do seu território e era comercializado quase tudo dentro do seu território. Então, conforme ela fosse perdendo adeptos à sua ideologia, ao seu modo e estilo de vida econômico e político, isso poderia atrair problemas para o desenvolvimento econômico da União Soviética. Então, seja, de um lado os Estados Unidos tinha medo da União Soviética e do outro lado a União Soviética tinha medo dos Estados Unidos. E qual foi o melhor jeito que elas encontraram de gerar uma paz, se assim podemos dizer, foi exatamente esse clima de tensão, certo?
Existem alguns pontos que são importantes a gente ter em mente, que é exatamente o temor norte-americano com uma nova recessão econômica, que se ocorresse iria gerar um caos mundial ou uma nova crise de 29, e uma crise que poderia gerar novos conflitos, e isso era um grande medo dos Estados Unidos. A crise de 29 foi uma grande lição para o mercado econômico estadunidense, porque mostrou para eles que eles não estavam intactos de crise. Isso foi essencial, tá? Além disso, uma crise econômica poderia fortalecer, inclusive, a União Soviética. O outro ponto é o medo de um discurso social vindo dos soviéticos, que era um temor que poderia abalar o investimento dos americanos na Europa e o fim da política econômica de livre comércio e liberalismo. Por quê? Acaba a Primeira Guerra Mundial, toda a Europa está destroçada. De um lado, os Estados Unidos iria propor ajuda, mas do outro lado, a União Soviética poderia propor ajuda. Então, seja, se a União Soviética propôsse um modelo que fosse atraente aos olhos dos países da Europa, seria um caos para os Estados Unidos, porque ele perderia um grande aliado, que era exatamente a Europa. E um terceiro ponto era a possível ascensão soviética e de sua estabilidade dentro do cenário global, o que poderia aumentar exatamente essa influência. Então, ou seja, se um agisse perante o outro, né, poderia ter um desenvolvimento de guerra um pouco maior. Um exemplo maior disso é a França. Em 1946, a França, que tinha passado por uma intervenção nazista, que foi o governo de Vichy, em 1946, existia um apreço, ou existia uma possibilidade da França se aliar à União Soviética. Se aliar à União Soviética. De se aliar à União Soviética, tem um gato aqui também, gente. De se aliar à União Soviética, e assim a França se inclinar para a esquerda. Fato que não aconteceu, né? A França vai aderir ao Plano Marshall, que vai ser exatamente em 1947. O Plano Marshall é o primeiro... a divisão da Alemanha foi a declaração da guerra, o Plano Marshall foi o principal antecedente do aceleramento da União Soviética de intervenção nos países ali do leste europeu. Porque o Plano Marshall foi a grande sacada dos Estados Unidos de que? De liberar crédito para os países europeus se reconstruírem da guerra, um crédito que seria de juros baixos e que possibilitaria um prolongamento do pagamento dessa dívida. Então, ou seja, o Plano Marshall ele foi a primeira cartada dos Estados Unidos para a União Soviética. Por que isso é importante? Porque se os Estados Unidos vende dinheiro para a Europa e a Europa aceita esse dinheiro, consequentemente ou indiretamente, as duas vão criar um laço. E esse laço, em tese, vai ser eterno. Só que a União Soviética ela não vai agir de imediato, certo? Porque antes de se criar o Pacto de Varsóvia, que vai ser em 1955, os Estados Unidos vai dar um outro recado à União Soviética, que é exatamente a criação da OTAN em 1949. E o que é a OTAN? A OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que incluía Estados Unidos, Canadá, mais os países aliados da Europa que estavam dentro do Plano Marshall, principalmente Alemanha Ocidental, França e Grã-Bretanha. E esses países estariam exatamente sendo como que satélites dos Estados Unidos na Europa. A OTAN foi criada exatamente para ser um controle a um possível avanço soviético perante a Europa. Então, ou seja, os Estados Unidos ele compra os países europeus com o Plano Marshall dentro de um mercado de crédito para a reestruturação dos países e cria uma ofensiva militar contra a União Soviética, que é exatamente a OTAN. Então, ou seja, a União Soviética ela vai pouco a pouco percebendo que ela vai estar acuada em relação aos Estados Unidos. Então assim ela vai criar em 1955 o Pacto de Varsóvia. E o que é o Pacto de Varsóvia? É exatamente um plano Marshall dentro do modelo soviético. O plano ele tinha um lema que era exatamente União da Paz e do Socialismo, e era uma espécie de saldo, né? Se você estivesse dentro do que a gente chama de cortina de ferro, que vai ser ali Polônia, Alemanha Oriental, Iugoslávia,
parte ali da Bulgária, Romênia, Armênia, Letônia, Estônia, todos esses países, eles vão estar dentro dessa ideia da cortina de ferro e todos eles vão estar sendo tutelados pela União Soviética. Por que isso é importante? Porque o Pacto de Varsóvia, ele não era necessariamente uma reestruturação dos países. Ele era uma espécie de aliança entre o Partido Comunista da União Soviética e os partidos comunistas que existiam nessas localidades. Então era como se cada um desses países fossem espécie de satélites da União Soviética. Então vocês imaginem, a União Soviética já era um conglomerado de 12 países dentro do mesmo. Mas vários outros países satélites, isso era uma grande, se assim podemos dizer, era uma grande massa comunista dentro da Europa. Então por isso que o Pacto de Varsóvia, ele vai ser uma mistura de Plano Marshall e OTAN dentro da União Soviética, certo? Isso aqui é muito importante porque a partir do momento ali nos anos 50, né? Ali nos anos 50, início dos anos 50, né? 55, 54, 53, é que vai ser iniciado esse modelo de geoestratégia entre esses países. Por que isso é importante? Porque a União Soviética percebe que para ela gerar um recado para os Estados Unidos, teria que ser forte e teria que ser grandioso. E qual era o recado que a União Soviética tinha que dar para os Estados Unidos? Era exatamente mostrar que ela tinha o quê? Uma bomba atômica. Então a bomba atômica ela foi criada pelos Estados Unidos em 1945, só que a União Soviética só vai ter essa primeira bomba atômica em 1949, ou seja, quando é criada a OTAN. Só que em 1949, os Estados Unidos já tinham um recado para dar para a União Soviética, que era exatamente aqui, a bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio ela é muito mais perigosa e ela é muito mais explosiva, tem um caráter de destruidor maior. Isso seja, enquanto a União Soviética tinha criado sua primeira bomba atômica em 1949, os Estados Unidos já tinha criado sua primeira bomba de hidrogênio. Bomba de hidrogênio que a União Soviética só vai ter em 1953. Por isso que a nossa aula termina exatamente aqui. Por quê? Esse início da Guerra Fria, ou seja, esses primeiros 10 anos, né, que vai ali de 45 até 56, 55, 11, 10 anos, esse período é um período de formação dos blocos. Então, ou seja, o Plano Marshall e a OTAN formam um bloco liberal e econômico no mundo, que vai ter os Estados Unidos e a Europa como um grande centro. E de outro lado, você vai ter um outro bloco, que é esse bloco da cortina de ferro, esse bloco associado, tendo a União Soviética como um grande poder, e o que vai gerar exatamente as zonas de distensão, de conflito entre os dois, é exatamente a bomba atômica e a bomba de hidrogênio. Quando a União Soviética cria sua bomba de hidrogênio, ao mesmo tempo, em paralelo, ela estava iniciando o seu aprimoramento de mísseis, que vai pouco a pouco gerar o seu primeiro foguete espacial, que vai ser o Sputnik. Né? Primeiro a sonda, depois o foguete e depois a primeira ida do homem ao espaço. Então, ou seja, até 1955, 56, 53, 54, 55, 56, a gente está falando de um processo de cada um entender o que o outro queria. Dos Estados Unidos entender o que a União Soviética queria e da União Soviética entender o que os Estados Unidos queriam. Então, ou seja, é um conflito não declarado entre as duas, mas que tem todo um aprofundamento histórico, porque o que gera a Guerra Fria, o que gera isso tudo é exatamente a Segunda Guerra Mundial, é exatamente esse conflito antagônico dos Estados Unidos e União Soviética. Uma observação que é muito importante de ter em mente é que o Japão, lá do outro lado do mundo, né, o Japão ele vai ter uma interferência econômica dos Estados Unidos, só que além disso, o Japão ele vai acelerar, ele vai, talvez até mais que a Europa, o Japão ele vai se reestruturar muito mais fácil e muito maior. Então isso aqui é importante, por quê? Porque esse salto japonês, ele é muito mais assustador do que necessariamente o Pacto de Varsóvia e o Plano Marshall. Por quê?
A partir dos anos 60, dos anos 70, aquele país que a princípio era para ser um país apenas confortável por causa do investimento estrangeiro e do investimento local japonês, o Japão vai ser dos anos 70 e 80 a maior potência em termos de competição com os Estados Unidos. Vai inclusive ultrapassar a União Soviética. Mas isso a gente vai falar um pouco mais das aulas que vem, mas é só para a gente ter em mente que enquanto está tendo essa reestruturação da Europa, lá na Ásia, no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma reestruturação do país, certo? Só que na aula que vem, a gente vai falar de outro problema que foi gerado pela Segunda Guerra Mundial, que foi exatamente o neocolonialismo. Porque durante a Primeira, durante o fascismo, durante a crise de 29, durante a Segunda Guerra Mundial, o neocolonialismo ele ainda existia. Ainda existiam colônias em pleno século XX. Então na aula que vem a gente vai entender como que vai ser a África dentro de todo esse processo contemporâneo desse conflito que vai ser exatamente a Guerra Fria e depois a Segunda Guerra Mundial, beleza? Então a aula de hoje ela foi essa. É uma aula um pouco mais de apresentação da Guerra Fria, mas é importante vocês terem em mente que tudo que eu falei aqui, o Godin já falou para vocês, ou vai falar, mas ele vai falar talvez de uma outra perspectiva, talvez um pouco mais com números, com datas, com outras questões. Mas o que é importante vocês terem em mente dessa aula? É importante vocês terem em mente que ambos os países, tanto a União Soviética como os Estados Unidos, tinham medo ou tinham grande receio de um novo conflito. Então, eles ao invés de criarem um conflito armado, eles vão criar um conflito de estratégias, mas além de conflitos de estratégias, é um conflito que vai gerar grandes problemas a longo prazo, porque são 40 anos de uma guerra não declarada, são 40 anos de medo, tanto do lado dos Estados Unidos quanto da União Soviética, mas principalmente na Europa, na América, na África e na Ásia, que vão ser reféns de todo esse problema, de toda essa não resolução do que iria acontecer com o mundo, certo? Então essa foi a aula de hoje, é uma aula um pouco mais assim de apresentação mesmo, mas as aulas que vem a gente vai falar mais de revoluções, de independências, de intervenções mesmo, principalmente no campo da terra e espacial. É isso, até mais e tchau.